pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto do lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo descido deles, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Amém? Vamos nos sentar, louvado seja Deus, sempre glorificando, adorando a Deus, essa família. Nós iremos acompanhar essa palavra. Vamos direito. Convide a igreja, sentado nele, feche seus olhos nesse momento. Vamos orar, porque a Bíblia diz: tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Vamos orar com o propósito de apenas ouvir Deus falar. Deus já tem falado nas orações, nos louvores, mas este é o momento mais importante, onde Deus quer revelar sua glória para os seus escolhidos. Pai, na sua presença, Senhor, mais uma vez nos colocamos em oração na sua presença. Desde já, ó Pai, muito obrigado por o Senhor ter trazido na sua casa de oração, e por eu ter a certeza que grande é o milagre que o Senhor vai derramar na minha vida e na vida da igreja. Nós temos a convicção, ó Pai, que o Senhor vai operar milagres, maravilhas no meio do teu povo. Acabamos de ler a tua palavra, agora nós precisamos, Senhor Jesus, que teu Espírito Santo ministre em cada coração, revelando para nós a tua vontade perfeita. Fala conosco, ó Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o Senhor tem preparado para o dia de hoje. Fala conosco de uma forma direta, profunda, objetiva e clara, revelando para nós os seus destinos. Qual é a sua vontade nesta noite? Tudo o que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai, abre o nosso ouvido e nosso coração para compreendermos a tua santa vontade. Enquanto a tua palavra for pregada, ministra a libertação, ministra a cura, restaura, Pai, o ministério nesta noite, das alegrias que estão tristes, levanta que estão caindo, Pai. No nome de Jesus eu te peço, louvado conosco, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. E a Maria salva de palmas para o Senhor Jesus nesta noite. Se você estiver com seu celular ligado, eu não vou pedir para você desligar, mas coloque no vibrador no nome de Jesus. Estamos na casa de Deus. É necessário termos reverência para com Deus Pai. Que eu estiver em audiência diante dos juízes e a autoridade constituída por Deus na terra, jamais posso estar com o telefone ligado. Muito menos marcando chiclete ou comendo bala, porque a casa de Deus não é demoniária, não é loteria. Louvado seja o nome do Senhor. Muito menos posso eu conversar com o promotor da advogado enquanto o juiz está falando. E não pode ser diferente, principalmente na casa de Deus. Ele é a maior autoridade que está visitando. Você acredita que Jesus é a maior autoridade? Então, viva Ele com reverência nesta noite. Acabamos de ler uma palavra muito conhecida da parte de Deus. E o que me chama a atenção é que a palavra de Deus ela é revelada. Todo momento Deus revela a sua palavra e opera maravilhas. Sempre através dessa palavra Deus traz cura, libertação. Deus fala a partida com o Espírito Santo. Tudo isso é possível porque a própria palavra ela é o poder de Deus para a igreja. A palavra é a ferramenta do cristão na obra do Senhor. A palavra de Deus é a voz de Deus para aqueles que estão chamados para o seu ministério. Acabamos de ver uma palavra que aparentemente por ela ser pregada em todo o mundo, outros já ouviram falar da pesca maravilhosa, do grande milagre, onde o Senhor ali levou Pedro, Tiago e João. Louvado seja Deus que, sob a observância da palavra
aliança e colheram ali milagres na sua rede, milagres dentro do seu lar. Mas o Senhor Jesus me revelou essa palavra hoje à tarde. Eu estava ocupado vergonha, o Senhor levou a frase algo diferente, Deus me deu algo especial, e Deus vai fazer algo grande através dessa visão que o Senhor me entregou. Deus é um Deus que não tem atenção das pessoas. Deus não quer apenas se alimentar e não se alimentar. Não. Deus tem banquetes para todos neste lugar. Se você estiver atento, se você estiver com vontade com Deus, se prepare. Deus tem um alimento poderoso para nos entregar no nome de Jesus. A Bíblia diz que apressando a multidão para ouvir a palavra de Deus, havia um lago de Genezaré. A Bíblia diz que uma multidão estava caminhando com Jesus. Uma multidão demonstrou a necessidade, a vontade de receber a palavra de Jesus. Não era uma coisa anormal, não. Muito pelo contrário, era normal. Por onde Jesus passava, havia sempre uma multidão com desejo de receber algo da parte de Deus. Havia uma multidão de muitos, entre eles, que eram curiosos, pessoas até mesmo necessitadas. Alguns até mesmo que nem conheciam Jesus, mas queriam se aproximar e ter um encontro com o Mestre. Havia várias personalidades, vários tipos de pessoas dentro daquela multidão. E quando nós falamos de ir para a casa de Deus, não é diferente. Cada um tem um jeito especial de buscar a Deus. Cada um tem uma maneira de se expressar para com Deus. Nem todo mundo ouve igual, nem todo mundo ouve igual, nem todo mundo faz oração igual. Cada um tem uma maneira de falar com o Pai. Cada um tem uma maneira de apresentar o seu culto individual e racional diante de Deus. E Jesus é um Deus poderoso. Ele conhece o que está no seu coração e o meu. Ele sabe o que você veio buscar neste lugar. Eu não sei, mas Ele sabe. E através dessa palavra, grandes coisas, milagres, Deus vai fazer. As situações estão dizendo muito que Deus vai fazer milagres, que Deus vai operar, porque essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. A Bíblia diz no versículo 2, algo maravilhoso, algo glorioso. Nós sabemos que nessa passagem a Bíblia diz, você vai ver mais adiante no versículo 5, como o Senhor deu uma ordem para Pedro, para ver se é uma alto, e ali lançar as redes. A Bíblia diz que Pedro respondeu para Jesus: Mestre, havendo nós trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Pedro acaba revelando para Jesus algo que era real. A perpetuação que estava acontecendo na vida dele, de Tiago e João, que estava dentro do seu lar. E qual era essa realidade, pastor Marcos? A realidade é que Pedro havia a noite toda trabalhado, investiu o seu tempo, havia ali, glória a Deus, havia levado correndo e nada havia apanhado. Ou seja, Pedro tinha um propósito, Pedro tinha um objetivo, ele queria receber algo. Pedro tinha convicção, foi um grande estimado, foi um trabalho de acredita que eu vou colher tudo da minha ação. Eu vou receber aquilo que eu tenho buscado. Mas a palavra de Deus fala que algo aconteceu. Não saiu como Pedro havia desejado, como Pedro havia imaginado. Não aconteceu o que Pedro esperava. E Deus traz uma pergunta nessa noite ao meu e ao teu coração. O que nós iremos fazer quando tudo aparentemente está errado na nossa vida? O que fazemos quando tudo diz que não? O que fazer quando aquilo que eu desejei, busquei, planejei, não tem acontecido? O que fazer quando eu estou convicto que a porta vai se abrir porque eu estou latindo nela e de repente a porta não se abre? O que iriam fazer quando eu tenho certeza que a vitória vai chegar se o meu lado, se o desmaio não é um tempo e de repente nada acontece? Tudo continua do mesmo jeito. Nada como eu havia planejado e agora o que iriam fazer diante dessa situação, diante dessa realidade? Plantei, mas não consegui colher agora. Tenho eu que
nada, não sei mais o que vou fazer. Até aqui, Deus, foi a minha força. Até aqui, Pai. Muitas vezes tem situações que se apresentam na nossa vida. Louvado seja Deus de tal maneira que aparentemente não tem jeito de se reparar. Muitas vezes tem que aceitar aquela situação. Essa é aquela situação que se apresenta com um título: eu sou uma causa impossível. Não adianta. Não adianta você tentar, vai não dar nada. Tudo vai ficar do mesmo jeito. Não vai desenvolver nada. A frente vai ficar tudo parado. Você daqui não pode nada. Não vai ter resultado todo esse teu esforço. Assim foi aquela noite de trabalho de Pedro, Tiago e João. Praticamente aquele todo esforço de Pedro. Praticamente o tempo respondeu contra Pedro, dizendo assim: olha, Pedro, hoje você não vai colher nada. Hoje é diferente. Eu sei que você planejou renovar, mas não vai colher nada. Só que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Se aquele trabalhar na vida foi escolhido, você apenas confie e espere que o teu Deus é Deus que trabalha dentro e fora de tempo. Deus ele faz o que você não espera. Deus é especialista para fazer o que você não consegue. Deus, quando ele vê que o natural que a gente tem que ser, a realidade tem que confiar nele, que ele viva dentro, Deus tem espera para mudar a minha história e a sua história. Eu sei como está a sua vida, eu conheço a sua situação, Dora. Eu sei como eu estou aqui nessa noite. Mas eu quero falar a profética de Deus. As coisas estavam daquele mesmo jeito. Pedro ali voltou, glória a Deus, saiu do seu barco, pegou a sua rede e começou ali a lavar a sua rede. Imagina, vou entrar dentro da palavra. Pedro estava frustrado, Pedro estava triste. E agora, saiu com meus amigos, teve experiência no mar, viu na pescaria. Infelizmente hoje eu tenho que aceitar que não deu em nada. Imagina o Pedro lavando aquela gente triste. O destino aparentemente para Pedro era um destino de derrota. Era um dia diferente. Pedro planejou, mas não saiu nada como ele queria. Imagina o sentimento no coração de Pedro. Poderia estar lavando a gente aqui, mas tirando os peixes. Poderia estar com os vasos cheios de peixe, a rede, levar bastante peixe para o meu povo. Mas olha só minha situação, nada convence. Jesus ali entra em ação. Versículo 2, presta atenção no versículo 2, olha que interessante aconteceu. Enquanto você vem buscar a Deus, Deus está trabalhando no teu lar. Deus está começando a trabalhar no teu lar. Aparentemente teve um dia de derrota, mas quando Jesus passa para aquele lugar, o dia de derrota começa a se transformar em vitória. Eu digo a maravilha. Ao gritar vitória para fora, no versículo 2, a Bíblia diz: e viu Jesus estar com os barcos perto da praia do lado. Todo mundo está dizendo que Jesus está falando: olha, minha filha, meu filho, eu estou vendo o teu problema. E eu estou vendo o que está colocando. Eu não vou falar que esse amigo não estou indo ao teu problema. Eu sei que estou ao teu problema. Que maravilha, Jesus ele enxerga onde o povo não enxerga. Jesus está vendo a solução de muito time que não tem. Até mesmo nós que recebemos a fé diante desse problema. Fiz tudo direitinho, deu tudo errado. Acabou a solução. Eu falei: ei, agora o negócio é comigo. Deus ele reconhece aquele que trabalha. Deus ele reconhece o seu esforço. Talvez a mais Pedro imaginou Jesus passar por ali. Talvez Pedro imaginou o homem do milagre passar por aquele lugar naquele momento. E eu comecei a questionar Deus. Falei: Deus, por que a passagem não foi diferente? Jesus não poderia passar antes de Pedro se cruzar a noite inteira, tentando apanhar peixe. Eu comecei a questionar Deus a palavra. Por que a passagem não foi diferente, Jesus?
Porque Jesus não poderia ter entrado antes. Aleluia! Deixa eu entrar, porque eu já sei que nada vai dar certo. Mas se eu entrar, eu vou fazer um milagre. Porque Jesus não entrou antes do fim, né? Porque Jesus não começou a entrar no barco à noite. Dá para entender que já era de dia, nem passou da noite. Não conseguiram nada. E eu fiquei questionando, Deus, que ele nos entrou logo no final. No turno do trabalho que teve reprovação total. Não houve lucro, não houve benefício naquele trabalho. Aí o Senhor falou para mim, olha meu filho, às vezes é necessário eu no céu olhar para a terra. Primeiro meu filho, pagar aquele mistério que eu quero. Quando ele quiser, e não tiver mais jeito, aí sim eu entro e aceito. Deus não opera e faz o impossível quando Deus vê que eu não sei tudo aquilo que falou. Jesus ali entrou na hora certa. Não tinha mais nada para eles fazerem. O que estava ao alcance deles tiveram, então, tentar pegar, conseguir. Eles entendiam que o melhor horário para pescar era a noite. Então, Jesus, louvado seja Deus, é agora que eu vou entrar então. É agora que eu vou mudar o percurso dessa história. E Jesus, a Bíblia diz, olha só como ele viu. Ele não viu o barco se aproximando. Não. Ele não viu os discípulos, aleluia, dentro do barco no mar, não. Presta atenção que está escrito na palavra dele ali, que quando ele olhou, olha só a cena que Jesus viu. Os dois barcos estavam parados na praia. E eles estavam fora do barco, lavando as bandeiras. Mas todos estão entendendo que Jesus está falando comigo. O que tem a ver com o barco parado e eles lavando as bandeiras? E olha só o que Jesus está dizendo para nós. Quando nós falamos de barco, nós falamos da nossa vida, do nosso sonho, do nosso projeto. O barco para Pedro era tudo que ele tinha, amém? Era o meio-pão, era uma vitória de Pedro. A vida de Pedro estava ligada intimamente àquele barco. Era a ferramenta de trabalho de Pedro. Era a moradia de Pedro, era tudo para Pedro aquele barco. Eu creio que era o lugar onde Pedro chorava, se alegrava desse tempo. Era tudo que Pedro tinha aquele barco. Era o barco de meio-pão, era o barco da vitória. E Jesus olha para cá e tem algo errado. Eu vi como o barco da vitória é errado. Ainda não chegou a hora que o barco está parado. Não é momento que o barco está parado. Muitas coisas na minha vida e na tua vida, Deus sabe quantas vezes está parado. Não porque eu quero que esteja parado, mas de repente vem uma luta tão grande e para tudo na minha vida. Não tenho mais força para buscar a Deus. E aquele problema fica ali do meu lado, tirando minhas forças. Se apresenta como algo impossível. E muitas vezes tudo quer. A situação que se apresentou, que eu aceite. Que não tem mais como ir adiante. Que chegou o momento de eu parar o meu barco. Chegou o momento de eu parar o voo do meu barco. Só que aí, Deus ele muda a lógica do homem. Na lógica do homem, realmente Pedro tinha que parar o barco. Mas por que, pastor? Porque o que tinha que fazer eles não fizeram, hein? Foram lá e não conseguiram nada. Só que Deus, quando quer fazer um milagre, Ele não trabalha com a lógica do homem. Deus, quando quer fazer algo grande, Deus nos surpreende. Deus muda o natural com o seu sobrenatural. É algo natural. Trabalhou, recebeu volta. Tem que realmente fazer a última coisa do trabalho. Independente se pescou ou não. A última coisa que os pescadores faziam era encostar o barco, se tem peixe, tira o peixe. Não tem peixe, independente disso, sai da rede e lava a rede, prepara ela para o outro dia. Era o final do trabalho. Os pescadores faziam isso. Era o final. Era o natural. Só que eles não imaginaram. Jesus, ao lado de Jesus, não era daquele jeito. Tinha que terminar aquela história. Jesus tinha algo para mudar naquele momento. E a Bíblia diz, preste atenção, no final do versículo 2, louvado seja Deus. Olha só o que diz, no final do versículo 2, abrindo tecido ou desembarcar de outra vida, lavavam as redes. As redes eram a principal ferramenta que os pescadores usavam para apanhar a sua bênção, para apanhar o seu milagre, para trazer a sua vitória. Naquele momento eles estavam frustrados, lavando as redes,
irmão Eliel. Quantas pessoas dentro do programa não conseguem mais usar as ferramentas que Deus entregou? Não porque eu não quero usar, porque eu tenho as forças. A tristeza não carrega o corpo do coração, não, Deus. Eu sei que tudo direitinho, certinho, porque não aconteceu aqui fora. Porque eu não sou eu que agiu, Deus. Me perdoa, tem que parar o barco. E não tem como usar mais a ferramenta. Vou eu guardar a ferramenta. Jesus não queria que o barco parasse e eles pararam o barco. Jesus não ficou feliz de ver aquela cima. Homens pescadores que não trabalharam de fora e nada acompanhado. Jesus falou, não, tem que mudar essa situação. Não. Eu vou mostrar para eles que o investimento mesmo como foi em vão. Agora eu vou mostrar como é que pesca. Eu vou mostrar para eles como é que tem que fazer para o milagre acontecer. Aí Jesus começa a mostrar como é que funciona os milagres. Olha só o que Jesus está dizendo. Olha, eu tenho que mudar essa história. O primeiro passo que você tem que fazer, deixa eu entrar dentro do seu barco. Aí nós temos que entrar no barco. Jesus entrou no barco e algo Jesus fez ali naquele barco, me chamou a atenção. Presta atenção no versículo 4, não pode dizer no começo. E acabando de falar. Pastor, não estou entendendo o que Jesus está dizendo. Olha, sabe o que Jesus está dizendo? Estou eu que você deixar entrar no teu barco. Vou resolver o teu problema dentro do teu barco. Mas antes de resolver, eu preciso olhar o dentro dele. O barco é vida, é projeto, é sonho, é todo trabalho, é tudo que você tem. Jesus está dizendo, olha, se você não pegar o teu barco para mim, a sua vida, totalmente, deixarei ter autoridade dentro do teu barco. A vida diz quando Jesus entrou no barco, versículo 4 diz que ele acabou de falar. Acabou de falar o quê, pastor? Versículo 3, no final diz que ele estava ensinando, ok? Ensinando. Jesus está dizendo, eu quero me revelar dentro do teu barco. Para todos que estão carregou. Talvez por causa do teu barco, aquele barco não tem vida. Aquele barco ali não adianta para nada. Vai na alto mar e volta vazio. E Jesus está dizendo, sabe por que ele está voltando vazio? Porque eu ainda não tenho plano. Mas se você deixar Jesus entrar no teu barco, muitos dias vai dizer, dentro do teu barco. Quantos gostariam de ouvir Jesus falar dentro do teu barco? Muitos terão que saber que há uma autoridade suprema dentro do teu barco. Que voz é essa que ouvirão do teu barco da tua casa? Sabe que ele vai trabalhar, tudo que entrar na tua casa, no teu trabalho. Tudo que você tem no teu projeto, se você deixar tudo entrar, seu primeiro, eles não ouvir a mesma voz que falou para Lázaro, vem para fora. Eles não ouviram a mesma voz que falou ao vento, cala-te. Mas emudece. A voz do dono do milagre, eles irão ouvir Deus no seu barco. Muitos que estão no teu barco não ouvem nada, vão se espantar da cama em alto diferente. Que Deus, a voz do nosso do ficando. E vocês irão falar, meu Deus, que está dentro do meu barco. Ah, meu Deus, que está operando o milagre no meu barco. A Bíblia diz, no versículo 5, o milagre vai acontecer quando Jesus entrar no seu barco, e primeiro ele tem que falar. A Bíblia não chamou o trabalho para ensinar, para a vida ser abençoada. Quantos aqui procuram o pastor, eu quero trabalhar no meu barco, porque Jesus está contigo. E pessoas precisam ouvir a voz do meu Jesus que está na tua vida, dentro do meu barco, dentro da minha casa. Perdão, pastor, para não mudar! Perdão, pastor, para não mudar! Quantos não têm convidado Jesus para entrar no seu barco? Há uma diferença. Se eu sair para pescar sem Jesus no barco, nada acontece. Mas se Jesus entrar no barco, olha só o que está no versículo 5. O Senhor, depois que acabou de falar, Deus vai fazer um grande dentro da sua casa, no seu ministério, quando você deixar Jesus falar no seu barco, deixa Ele falar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus dar ordem no seu barco.
A Bíblia está dizendo no Coelho, Jesus primeiro entrou no barco, fez o milagre para depois de ensinar a multidão. Não, primeiro ele entrou no barco, e ele ensinou a multidão no barco. Depois que ele falou o que tinha que falar, agora falou assim, bom, eles foram obedientes. Me aceitaram, já o caminho, agora sim, eu vou suprir a necessidade deles. Primeiro buscar o reino de Deus. Será que você tem buscado primeiro o reino de Deus, a obra de Deus? Será que você tem deixado Deus falar na sua casa? Será que Deus realmente é autoridade na sua casa, na sua vida, em tudo que você faz? Deus está em primeiro lugar. Interessante que quando Jesus entra, ele não está preocupado, está parado. Jesus está dizendo, cara, correndo o seu problema, ele estava parado, começa a fazer esse caminho no lugar da solução. Quando Jesus olhou, ele viu uma cena. Barco parado, às vezes sendo uma vara, homem triste. Mas quando eles deixaram Jesus entrar, mudou tudo. O barco de parado foi para o alto mar. No alto mar, Jesus usou o barco dele. E quando Jesus usou o barco dele, Jesus deu uma ordem para acontecer a bênção de Deus. Jesus falou, olha, falte ao mar alto e lançai as vossas redes. Eu estou terminando aqui a minha frase. Algo que chama a atenção. Jesus quando olhou, Jesus como filho, ele viu uma cena. E qual foi a cena, pastor? Homens trabalhadores, não se conheciam, mas tinham experiência. Mas não estavam contentes, estavam tristes. Estavam chacoalhando as ferramentas de trabalho, triste. Final do turno, triste. Depois Jesus entrou no coração e cuidado. Talvez o diabo não olha, não use nada ferramenta. Mas agora o diabo caiu por terra, porque Jesus entrou no seu barco. E Jesus caiu no seu e fala, olha, eu não usei você para trabalhar em ti. Foi permissão de Deus até hoje. Você entrou aqui, a sua vida estava tudo parado. A ferramenta estava fazendo passos de olhar. Mas Jesus entrou e Jesus, você não vai parar a ferramenta. O seu barco não vai ficar parado. Receba da parte de Deus. Levanta a mão, glória a Deus. A presença